Bom dia a todos. Quem dormiu de ontem para hoje? Levanta a mão assim. Tá, e dos que estão com a mão levantada, quem está mentindo? Não, tá bom, vocês não estão mentindo. Que bom. Que bom, que bom. Gente, eu quero desde já agradecer pelo tempo aqui com vocês. Tenho sido muito abençoado. Um privilégio poder passar esses dias. Minha oração sincera é que você também tenha sido abençoado pela palavra ministrada, por tudo aquilo que vocês têm vivenciado aqui. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. E diferentemente do que muitos pensam, Apocalipse não é um livro que nós devemos temer. É um livro que nos traz esperança. Eu quero ler os primeiros 7 versículos. Apocalipse 21. A palavra de Deus diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado por tudo que temos vivido aqui. Obrigado por essa última noite, um tempo na sua presença. Como tem sido todo esse feriado, todos esses momentos de louvor, de adoração, de reflexão na tua palavra, de ministração do evangelho, de orações, de comunhão. Que neste momento não seja diferente. Que ao prepararmos desde já o nosso espírito para retornarmos ao nosso lar, que possamos refletir sobre este que também é o nosso lar, a nossa morada eterna. Essa vivência que nos impulsiona não apenas para as coisas desse mundo, mas como temos pensado, essa vida entre mundos. Estamos aqui, mas pertencemos a um outro lugar. Que o Senhor fale aos nossos corações, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez muitos de vocês não conheçam, mas no ano de 2006, que para mim assim foi ontem, mas para alguns de vocês 2006 já é um negócio de velho, né? Então 2006 foi lançado um filme chamado Clique. Alguém já ouviu falar nesse filme? Tá bom, Adam Sandler. E é um filme interessantíssimo, porque o protagonista ele tinha um controle remoto. Ele descobriu esse controle remoto, ou esse controle remoto foi dado a ele, e fazia com que ele tivesse total controle sobre cada fase da sua vida. Uma loucura, aquilo que poderia parecer um sonho para ele no início, vai se tornando um grande pesadelo. Porque quando ele tinha momentos que ele não gostava, ele acelerava. Agora a gente tem áudio 2.0, ele acelerava lá atrás, 2, 4, 6, 8, ele pulava. Discussões, ele pulava. Ele tinha ambições. Ele era alguém que na hierarquia da empresa dele, ele estava lá embaixo, mas ele queria trabalhar muito, ele queria se dedicar muito para poder ser promovido. Então ele começou a perceber que se ele acelerasse trabalhando bastante, ele não perceberia tanto quanto trabalhou, mas depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, ele passaria por diferentes estágios de promoção. Mas isso vai acontecendo, essas evoluções ao que ele parece, ou ao que parece a ele ser uma evolução, uma viagem, uma promoção, mais dinheiro, mais vivências naquilo que é a carreira. Isso acontece às custas da perda da esposa, de problema de relacionamento com filhos e de perda da sua própria saúde.
E quem não assistiu, assim, 2006, gente, não dá nem para dizer que eu estou dando spoiler, né? Se não assistiu, também já foi. Eu vou dar o spoiler agora. Existe uma cena muito emblemática. Ele se torna um homem muito rico, muito poderoso, dono da sua própria corporação. Seus filhos já são crescidos, a sua esposa já se casou com outro homem. Ele perdeu tudo, ele não se relaciona tão bem com os filhos ficam revoltados, depois estabelece uma reconciliação, até que num momento bastante emblemático, no final daquela história, ele está num leito de morte, num leito de hospital. E o filho que viu o pai sendo consumido pelo trabalho e pela ambição, você pensaria que ele iria para um outro caminho, né? Mas na verdade está ali o filho, olhando para o pai, no leito, quase morrendo, todo entubado. E o filho tinha acabado de se casar, jovem, toda uma vida pela frente, herdeiro, todo um recurso para administrar. E aí esse pai, quase que não conseguindo falar, fala: filho, para onde é que você vai para a lua de mel? E o filho, assim, todo feliz, como se fosse a coisa mais normal do mundo, ele diz: não, pai, a gente decidiu, eu e minha esposa conversamos, nós decidimos que nós não vamos tirar a lua de mel agora, porque tem uma reunião importante amanhã, e outra semana que vem, e outra depois. Então assim, logo que der a gente sai, tranquilo. E o filho vai embora, sai do hospital. Aquele homem, no leito de morte, é tomado por um sentimento terrível. Que sentimento é esse? Ele está vendo replicar-se no seu filho aquilo que foram as escolhas equivocadas da sua própria vida. E numa cena bastante dramática, ele sai ali com aquele avental do hospital, ele tira os tubos, tira os cabos, tira os fios, ele começa a descer, tá chovendo como um dia como esse, só que é à noite, ele desce, ele está passando mal, ele vê o filho no final da rua, daquela rua escura, ele não tem muita potência vocal, ele grita chamando o filho não ouve, ele cai no meio da rua, na sarjeta, e parece que ele vai morrer ali. Um fim deprimente. O seu filho olha para trás e vê no final da rua que o pai dele está deitado ali. Como assim? Ele corre até o pai dele. Fala: pai, o que você está fazendo? Pai, o que está acontecendo? E aí aquele pai, agonizando, como suas últimas palavras, diz: família primeiro. Família primeiro. Interessante. Ele acorda e percebe que foi tudo um sonho. Que bom, que bom. Para que tudo aquilo? Para que ele pudesse perceber, no fim da história, que ele podia mudar a sua postura naquele tempo presente. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa visão de futuro molda profundamente o nosso tempo presente. É isso que Apocalipse está fazendo. Bom, eu dizia que Jesus Cristo é os primeiros frutos daquilo que é a nova criação. Primeiros frutos do quê? Daquilo que nós acabamos de ler em Apocalipse 21. É o vislumbre da plenitude de vida. É o vislumbre dos novos céus e nova terra. O que é que João enxerga na sua visão final das coisas do fim? Ele não vê almas individuais escapando, desencarnando e chegando até os céus. O que ele vê aqui são os céus descendo. Quase como o que está acontecendo agora. O que ele vê são novos céus e nova terra. E essa ideia, meus irmãos, de que no final de tudo, como eu tenho dito, muito mais do que irmos para um lugar, a verdade do Evangelho é que é a manifestação daquilo que se revela a nós, como vontade de Deus. E desde o início da palavra de Deus, eu falei um pouquinho sobre isso ontem na parte da manhã, a mensagem é a mesma. Qual é essa mensagem? Um Deus que cria céus e terra. Um Deus que quer juntar céus e terra e fazer neles habitar o seu povo. Um dia toda a terra será cheia da glória de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Ou como Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 10. E ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Um teólogo, pensador chamado Tim Chester, ele diz que o nosso futuro eterno não é um estado desencarnado em uma dimensão etérea. São corpos ressurretos em uma criação renovada. As dimensões separadas de céu e terra serão finalmente unidas. Não é à toa
que quando os discípulos chegaram até Jesus, vendo como outros mestres e outros rabinos se relacionavam com Deus e ensinavam também seus discípulos a se relacionarem com Deus, eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. E aí nós aprendemos aquela que é certamente a oração mais famosa da palavra de Deus. E Jesus, quando ensina os seus discípulos a se relacionarem com o Pai, Ele diz: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está nos céus. O primeiro escândalo, primeira realidade nova, um Deus que também é Pai, um Deus que não é distante. Santificado seja o teu nome. E aí ele diz: venha o teu reino. Para quê? Para que a tua vontade seja feita na terra, assim como a tua vontade é feita nos céus. Então a oração do Pai Nosso não é uma oração, como muitas vezes nós pensamos, para satisfação dos nossos desejos, para satisfação das nossas carências, porque às vezes a gente está pensando que a oração do Pai Nosso diz respeito a uma promessa de que Deus vai dar o pão todos os dias. Não, não é uma promessa de que Deus vai dar o pão, é a constatação de que Deus já deu o pão, que Deus supre todos os dias. Não é a promessa de que Deus vai perdoar as nossas ofensas, é a constatação, a validação, a verificação de que Deus já perdoa as nossas ofensas na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Então é a oração do reino. A oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E como é que ela termina? Depois de falar de pão, depois de falar de ofensa, depois de falar de relacionamentos humanos: porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre, amém. A oração do Pai Nosso é a oração do reino. Então o nosso empenho não é o de fazermos tudo quanto necessário para poder chegar num lugar, para poder chegar no céu. A nossa oração e o nosso desejo, a nossa intenção é que, tendo visto o céu pelos olhos da fé, nós possamos sinalizá-lo na terra através da história. É disso que João está falando. Eu falava com alguns irmãos ontem: o Apocalipse não é para nos permitir as descobertas e a satisfação das nossas curiosidades para saber quando é que Jesus volta, se é no fim, se é no meio, se é no começo, se é antes da tribulação, se é depois da tribulação, como é que acontece o arrebatamento, se é antes, se é no meio, se é depois, como é que acontece o milênio, se é literal, se é simbólico. Esse definitivamente não é o assunto e não é a pauta de Apocalipse. A pauta de Apocalipse é: você sofre, você passa por adversidades, porque essa é uma mensagem para os cristãos que viviam em martírio do primeiro século. Você passa por adversidades, você olha para a história e você percebe caos. Você enxerga um trono na terra e você vê imperadores, tiranos, governantes maus. Você está desapontado com aquilo que o mundo tem se tornado, com toda desordem e com toda injustiça. Então qual é a mensagem de Apocalipse? Desde Apocalipse 1, o Cristo ressurreto que se manifesta em glória e poder. Esse Cristo que fala às igrejas, esse Cristo que nos leva a uma visão celestial, Apocalipse 4 e 5, e nos mostra que não importa quais sejam os governantes na terra, existe um trono celestial, e nesse trono celestial quem se assenta é o Cordeiro. Esse que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O Apocalipse, ele não está apenas redimindo o nosso espírito, ele está nos restaurando por completo. Afinal, nós não seremos almas glorificadas, nós seremos corpos restaurados. É isso que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. Então lá não tem mais doença, lá não tem mais debilidade física. Lá nós iremos andar, lá nós iremos dançar, lá nós iremos abraçar, lá nós iremos correr, lá nós iremos perceber um ao outro. Nós não seremos espíritos flutuando nos céus. Haverá uma grande festa quando a nova Jerusalém descer até a terra. C.S. Lewis, como eu citei no meu primeiro momento aqui com vocês, ele disse: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. Você já deve ter percebido isso. Não há nada nessa terra que possa nos satisfazer. E qual é a conclusão dele? A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Esse texto diz: eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ou seja, lá o relacionamento da humanidade com Deus será plenamente restaurado, assim como no jardim, assim como no Éden, onde Deus descia todos os dias
para conversar com Adão, para conversar com aquele primeiro casal, assim como Deus desejou que sempre fosse. Nesse lugar, versículo 4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa maldição revogada, é todo o caos tendo sido revelado agora como ordem. Porque quando a relação com Deus ela é despedaçada, meus irmãos, todas as outras formas de relacionamento são quebradas. É isso que acontece no jardim, já falei para vocês, repito. Quando o ser humano ele permite que o pecado invada a humanidade, ele tem medo de Deus. Ele tem vergonha do seu Criador, ele já não se reconhece no seu semelhante, ele já vive em desunião com a natureza, tudo é rompido, tudo é quebrado, uma desconexão com o alto, uma desconexão com o lado, uma desconexão com o Criador e uma desconexão consigo mesmo, perda de identidade. Eu já não sei quem eu sou, uma vez que eu estou desconectado do meu Criador, eu já não sei, portanto, qual é o propósito da minha vida. Interessante que não por acaso, aquilo que não os teólogos, mas os sociólogos e antropólogos dão hoje um nome de uma das maiores complexidades do nosso tempo, é exatamente aquilo que eles vão chamar de políticas identitárias. É interessantíssimo isso. Políticas identitárias, ou seja, uma confusão profunda de reconhecimento das suas próprias identidades. Eu já não sei quem eu sou, por quê? Porque eu estou completamente desconectado do meu Criador. Essa é a realidade da sociedade ao nosso redor. Definitivamente não mais a nossa, uma vez que fomos por Deus encontrados, mas Apocalipse nos diz que um dia tudo isso será revogado, que tudo isso será possível, que esse tempo está chegando. Então, existe uma saga escrita por Tolkien, eu particularmente gosto muito, não sei se você conhece O Senhor dos Anéis. Lá em casa a gente já leu muitas vezes, e nós já assistimos, não mais a trilogia, agora são duas trilogias, né? A do Hobbit e a outra trilogia. E nós já assistimos várias vezes, e nós ensinamos os nossos filhos a assistir várias vezes e ler algumas vezes. Nós temos os nossos livros do Tolkien, os meninos têm os livros do Tolkien também, edições únicas, edições premiadas, edições, enfim, todos os tipos de edições que você imagina. E esse acampamento, ele tem uma referência de John Bunyan, o livro O Peregrino, que não sei se você sabe, depois da Bíblia é o segundo livro, alguns dizem, mais vendido através da história, um livro que já tem séculos, mas eu acho que Senhor dos Anéis também nos ajuda a entender um pouco disso. Porque você vê a saga de alguns hobbits, tendo como protagonista o Frodo Bolseiro, e o Frodo é alguém muito improvável, é alguém pequeno, é alguém fraco, é alguém que não tem superpoderes. Ele não é como Aragorn, um grande guerreiro que há de tomar o trono como rei. Ele não é como o mestre Gimli, que é um anão, que é muito habilidoso com um machado. Ele não é como o Legolas, que é extremamente habilidoso com seu arco e flecha e nas lutas diretas. Ele não é como Gandalf, o grande mago cinzento, que há de se tornar depois o mago branco. Ele não é nada disso, ele é um pequenininho, quase um anão, sem muita força, mas que é escolhido para uma tarefa. E a tarefa é carregar um anel, o anel do poder. O anel do poder que ainda constitui uma ligação muito forte com o Senhor das Trevas Sauron. E o que ele precisa fazer? Parece muito simples: ir até o topo da montanha solitária, onde esse anel foi forjado, para que então ele pudesse apenas ali ser destruído. O problema é que aquela montanha é cercada por pelo menos 10 mil orcs. O Boromir olha e diz assim: isso é uma loucura. Nem com exércitos e exércitos nós poderíamos entrar lá. Até mesmo o ar que se respira, alguns dizem, é possivelmente venenoso. Interessante. Perigos, inimigos, espectros, orcs, dragões. Só que ao destruir o anel do poder, não sem muitas aventuras, sem um sujeito também estranho que parece confuso na sua identidade, o Sméagol, que se torna a criatura Gollum, que às vezes parece bom, às vezes parece ruim, mas que tinha uma tarefa a cumprir, segundo Gandalf, e de fato a cumpre. Mas quando o Frodo ele destrói o anel, acompanhado do seu fiel escudeiro Samwise Gamgee, ele desfaz o mal, e no final, tudo o que eles queriam, se você viu o filme, essa é uma cena bastante emblemática, no livro também mostra, eles estão deitados numa pedra,
meteoros e lavas estão caindo, e eles são rodeados por algo que parece ser o fim. O Frodo e o Sam estão conversando, e tendo cumprido sua tarefa, parafraseando a expressão deles, eles basicamente dizem: a gente só queria voltar para o condado, a gente só queria voltar para casa, a gente só queria sentir o cheiro novamente daquelas flores, daqueles frutos, daquelas plantas. O sonho do Sam era casar com a Rosinha. Eles só queriam voltar. Interessante, a gente só quer voltar para o nosso lar. Apocalipse nos mostra exatamente que a Nova Jerusalém é esse nosso lar. A Nova Jerusalém é a restauração do Éden, porque se é verdade que no Éden existe ali um jardim, é verdade que na Nova Jerusalém tem uma cidade onde no centro há um jardim. Se tinham rios, há também ali. E se a árvore da vida que não pôde ser desfrutada do primeiro casal estava no Éden, essa mesma árvore da vida que agora todos poderemos desfrutar e apreciar estará no centro da cidade santa. Deus vem habitar com o seu povo, essa é a promessa. Há um rio, há uma árvore. Quando nós lemos o Apocalipse depois de ter lido Gênesis, parece que a gente já viu aquele cenário. Ele é diferente, mas parece que a gente já viu, parece que tem elementos. Parece que nós fomos feitos para esse lugar, como diria C.S. Lewis. Parece que o propósito da história humana, quando nós vamos sendo tomados por essa realidade, é que de fato Deus quer nos levar de volta para o seu jardim. Parece que o propósito da história humana é nos levar de volta à presença dEle, nos levar de volta para esse lugar onde nós jamais deveríamos ter saído. Afinal, tudo que nós queremos é voltar para casa, mesmo que pareça que essa casa é uma casa jamais conhecida por nós. Agora, esses capítulos não são sobre um lugar, 21 e 22 de Apocalipse, os últimos 2 capítulos da palavra de Deus. Em Apocalipse 21, versículo 1, nós vemos que Ele é o noivo. 21, versículo 3, Ele é a voz. 21, versículo 5, Ele é aquele que se assenta no trono. 21, versículo 6, Ele é o alfa e é o ômega. 21, versículo 23, Ele é a luz que ilumina a cidade. 21, versículo 26, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. 22, versículo 16, Ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã. 22, versículo 20, Ele é o rei que vem em breve. Não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Não é para onde nós estamos indo, é para quem nós estamos voltando. Aliás, às vezes nós falamos, usamos expressões e até transformamos em músicas uma compreensão equivocada, que diz respeito a um destino e não a uma pessoa. Por exemplo, para onde eu irei, se eu não sei para onde voltar? Já ouviu essa música? É uma boa canção, é um bom louvor, mas a palavra de Deus nunca diz para onde. Porque essa é uma referência da conversa de Jesus com seus discípulos. E quando Jesus vê que as multidões o estão abandonando, Ele diz: por que vocês não vão embora também? Vocês querem me abandonar? Essa é a hora. E aí Pedro não diz: para onde iremos? Não. Pedro diz: para quem iremos? Pode olhar na sua Bíblia. Para quem iremos nós, se só Tu tem as palavras de vida eterna? A nossa preocupação não é um onde, a nossa esperança é um quem. Essa é a realidade que vai nutrindo o nosso coração. Versículo 22, avançando no texto, e 23, é dito que eu não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua candeia. Nós vemos essa cidade, esse lugar, como uma dupla perspectiva. É ao mesmo tempo a cidade e ao mesmo tempo o povo de Deus. A cidade recebe esse Deus, a cidade acolhe esse rei. Não são os prédios, obviamente, são as pessoas. Não há templo nessa cidade. Por quê? Porque a cidade em si é todo um templo, é todo um lugar de habitação de Deus. Você acha que os nossos momentos aqui de louvor foram agradáveis? E de fato foram. Não dá para imaginar o que é o louvor celestial. Não vai dar para imaginar o quanto a gente vai cantar,
o quanto a gente vai se prostrar, o quanto a gente vai se alegrar, porque o próprio Deus estará ali sendo adorado por todos nós. Aqui esse símbolo dá lugar à realidade. Deus veio até nós quando o Filho de Deus encarnou, e é interessante que essa é a ideia de João capítulo 1, que no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, era o verbo. E aí João vai dizer que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava desde o princípio, o verbo é o próprio Deus, e nada do que foi criado teria sido criado se não fosse por ele. Então parece uma realidade assim, meio etérea, meio conceitual, mas João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que essa palavra habitou? Tabernaculou. O verbo se fez carne e armou acampamento entre nós. Ou seja, em Jesus nós percebemos um Deus que veio para ficar. Esse foi o desejo de Deus desde o início. É por isso que a cidade santa é essa manifestação visível daquilo que Deus já desejava tanto antes. É o clímax da história. Versículo 27. Nele jamais entrará algo impuro. Jamais entrará algo impuro. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando a gente lê esse tipo de coisa, a gente pode pensar: poxa, isso é um alerta, isso é uma repreensão. Talvez, não deixa de ser. Mas eu creio que primordialmente é uma promessa. Quando é dito que nessa cidade não vai entrar nada impuro, não é para a gente ficar com medo. É para nós ficarmos felizes, porque o que o texto está dizendo é que nesse lugar nada vai macular esse novo mundo. Não será como antes. A serpente foi derrotada. Nossos pecados já não têm vez. As máculas já não têm espaço. Em Gênesis 3:24, anjos bloquearam a entrada do jardim do Éden para o ser humano não mais ter acesso. Aqui, a presença de Deus não é mais perigosa. A presença de Deus não é mais bloqueada. Aqui, a presença de Deus se manifesta diante de todos os homens, de todas as mulheres. E repito, é importante nós entendermos para quem João escreve. Pessoas que experimentaram mais dor, mais tristeza, mais lamento, mais sofrimento e, obviamente, alguns, mais morte do que nós jamais sonhamos. Eles que estavam debaixo da cruel perseguição do imperador Domiciano, crucificados, empalados, melados de piche para serem feitos como tochas vivas, mortos ao fio da espada, lançados nas arenas contra bestas feras, vendo seus familiares sendo torturados, perseguidos e assassinados. E o que Deus lhes deu para conceder esperança? Deu esse livro. Deu esse livro. E funcionou, sabe por quê? Porque a maneira como você vive hoje não é apenas moldada pelo seu passado. Você não é apenas fruto das suas escolhas passadas, embora isso carregue um certo elemento de verdade. Você molda a sua vida por aquilo que é a sua expectativa de futuro. Sabe por que tem tanta gente deprimida, ansiosa, inquieta? Porque nós estamos vivendo numa geração cada vez mais com perda de horizonte. Não sei se você sabe, já citei isso aqui não como dados. Tem dois grupos que têm aumentado vertiginosamente o potencial e até a efetivação do suicídio. Um eu já falei, são jovens. Adolescentes entrando na juventude, quase na idade adulta. Alguém sabe qual é o outro grupo? Você não vai acreditar. Idosos. Isso é um termômetro. Quem está começando a vida e discernindo que tipo de sociedade é essa, olha e diz: não vou jogar esse jogo, desiste antes. E quem já viveu a vida e percebeu que talvez essa vida, a partir da perspectiva humana, não faz sentido, só quer descansar. Triste. Jovens, os nossos jovens estão se matando, os nossos idosos estão se matando. Quem está começando a vida percebeu que não há horizonte. Quem está terminando a vida percebeu talvez que naqueles casos a vida dele não valeu a pena. Qual é a resposta? Evangelho. Evangelho. Viver por aquilo que vimos pelos olhos da fé. Viver por aquilo que é um horizonte. Entender que as nossas vidas têm sentido. Entender que nossa existência tem propósito.
Ou seja, se não existe uma esperança eterna, meus irmãos, então os romanos estavam certos. Você possivelmente já ouviu uma expressão latina, carpe diem, que virou assim, nessa sociedade meio confusa, virou sinônimo de algo good vibes. Não, carpe diem não tem nada de good vibes, não tem nada de, vamos aproveitar a vida. Carpe diem era uma expressão de profundo desencanto. Era o seguinte: nós vamos morrer, e vamos morrer logo, porque se vier um exército, acaba com a gente. Então, carpe diem, aproveita, porque você só tem hoje. Niilismo na filosofia, depressão, essa postura de alguém que não espera absolutamente nada da vida. Aliás, se essa vida só existe a partir do berço ao túmulo e não há mais nada para além dela, então não apenas os romanos, mas os ateus estão certos. Porque os ateus dizem: não há Deus. Se não há Deus, só há matéria, só há existência, não há sentido, não há propósito. Se a minha vida é do berço ao túmulo e no túmulo acaba, afinal eu volto para o pó, mas não há qualquer coisa para o além-morte, então os caras estão certos e está todo mundo aqui perdendo tempo. Então a gente está aqui assim, enchendo a cabeça de nada. Mas os romanos não estão certos. Os ateus não estão certos. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que se um homem tem esperança apenas para essa vida, ele é, dentre todos os homens, o mais digno de pena. Porque é triste, é deprimente, é desencantador vivermos como se não houvesse algo maior do que nós. Algo transcendente, algo que nos traga sentido, algo que nos faça sair da cama todos os dias e correr atrás, e viver para o outro, viver não apenas para si, viver para amar o próximo, viver para amar a Deus, viver sabendo que todos os meus dias foram contados. Aí sim eu posso viver com sentido. Aí sim eu posso aproveitar plenamente cada um dos meus dias. Não porque eu acho que só tenho agora e de repente eu vou morrer e isso me desencanta. Pelo contrário, pela consciência de que cada dia é uma dádiva divina. Cada dia é um presente de Deus. Então, aquele que é discípulo de Jesus, olha para a vida com reverência. E por que olha para a vida com reverência? Porque sabe que a vida é concessão divina, é fruto da graça, e que se eu tiver mais um dia, mais 2 dias, mais 10 anos ou mais 50 anos, eu quero viver uma vida que vale a pena. Esse deve ser o nosso desejo, uma vida que vale a pena, uma vida que não é distraída, uma vida que não está se ocupando com outras realidades, uma vida que hoje só faz sentido porque ela foi moldada por aquilo que eu vi pelos olhos da fé, porque eu conheço o fim da história molda o meu presente. É isso que João está nos mostrando. Como ter esperança em uma vida que dura apenas entre o berço e o túmulo? Como viver pensando que o amor é apenas uma reação química? Como viver sabendo que eu nunca mais, por exemplo, no meu caso, como eu conseguiria viver com a possibilidade de jamais reencontrar o meu avô, que para mim foi um pai? Eu me lembro dos últimos dias com o meu avô, numa UTI. Eu recebo a ligação da minha avó tem a prática de nunca me preocupar. Então, quando a minha avó me liga e ela fala: filho, alguma coisa aconteceu, eu sei que é grave. Eu tinha acabado de pregar 2 cultos, domingo à tarde, domingo à noite. Eu chego em casa, minha avó me liga às 11 horas da noite, eu já acho estranho, minha avó dorme cedo. 11 horas da noite. Eu olho, gelo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu atendo o telefone, eu falei: vó, o que aconteceu? Ela falou: eu não quero te preocupar. Eu falei: vó, o que aconteceu? Ela falou: seu avô foi internado. Falei: a senhora acha que eu devo ir para aí, vó? O que eu estava perguntando de fato? Quão grave é? A minha avó disse: eu acho que se você puder, seria bom você vir. Campo Mourão, Paraná, para Santos, litoral de São Paulo, 12 horas de carro, ou 1 hora de voo, para depois um pouquinho mais de estrada.
eu comprei o primeiro voo que tinha. E eu fui para o hospital. E aí eu nunca vou esquecer aquela cena, meu voo que sempre foi muito alegre, muito saudável, meu herói totalmente entubado, desacordado, coma. Falei, o que aconteceu? Eu falei com ele esses dias. Ele estava com uma tosse, ele foi levado para o hospital, ele piorou muito rápido, ele está em coma. Aí você lida com a finitude, né? Aí você se lembra o que o Tiago diz, que a vida é como um vapor. A vida é como uma neblina. E aí nós podíamos visitar o meu avô 2 vezes por dia. Um pouco depois do almoço, finalzinho de tarde. A gente ia nos 2 momentos. Eu falava com ele, não sabia se ele ouvia. Eu orava com ele, não sabia se ele entendia. E é claro, eu amava meu avô, amo ainda hoje. E eu orava pela cura. E claro, qualquer um oraria pela cura. Passou-se 1 dia, 2 dias, 1 semana, 10 dias. Nada. Tive que voltar para casa. Passei uns dias, voltei para Santos, voltei às visitas. Aí eu já vi que a coisa estava complicada. Já tinham feito traqueostomia, o rim já estava parando. O médico chega para nós e quem já passou por isso sabe. Quem não passou, que o Senhor proteja seu coração. Quando o médico chega para você e diz o seguinte, olha, nós precisamos adotar alguns procedimentos, mas nós precisamos da autorização da família. Que procedimentos são esses? O médico diz, procedimentos de cuidados paliativos. E aí você pergunta, o que isso significa? Bom, significa que se acontecer alguma intercorrência com ele, a gente não vai mais interferir. A gente vai deixar a natureza seguir o seu fluxo. Eu falei, por que nós faríamos isso se a gente ainda pode ajudar o meu avô? E aí o médico, com toda a delicadeza, com muita humanidade, ele diz, que não há muito mais o que ser feito pelo seu avô. Permitir que ele assim permaneça é prolongar o sofrimento dele. Eu falei, tá bom, entendi. Aí eu comecei a orar diferente. Falei, Deus, eu tenho 2 orações. Se o Senhor não responder, eu entendo. Mas não custa pedir, né? A primeira delas eu queria falar com meu avô uma última vez. Eu sei que ele está em coma e ele está morrendo, mas seria tão bom vê-lo de olhos abertos de novo. E a segunda, Deus, é que agora eu quero orar por um outro tipo de cura. Eu já vi que a cura física não vai rolar. Então cura ele. Tira essa doença de um jeito que só o Senhor pode fazer. Permita que ele não sofra e leva ele para ti. Deus me concedeu as 2 graças. Fui fazer a visita. Perguntei como é que ele está, do mesmo jeito. Cheguei lá, ele abriu o olho. Falei, vô, sabe quem eu sou? Ele balançou a cabeça. Falei, o senhor me entende? Ele balançou a cabeça. Falei, eu estava com saudade, vô. Ele começou a chorar. Falei, vô, eu sei que o senhor é um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que me ensinou tudo. Eu não sei como é que é a sua fé, vô, mas a gente está quase se despedindo, né? E ele chorando assim, a lágrima escorrendo, ele não podia se mexer. Eu falei, eu queria saber se eu posso orar com o Senhor e pelo Senhor. Ele fez que sim. Eu falei, eu queria saber se o Senhor quer, de fato, entregar sua vida a Jesus. Ele fez que sim. Eu falei, então eu vou orar pelo Senhor. E aí eu orei. Não ouvi a voz dele, ele não tinha mais voz. Mas eu vi as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sabe por que eu estou te contando essa história? Porque um dia eu vou abraçar meu avô de novo. Porque um dia nós estaremos juntos de novo. Se isso não nos dá esperança,
eu não sei mais o que pode dar. Saber que a morte não terá mais vez. Será que as lágrimas serão enxugadas? Saber que as doenças não mais tomarão o nosso corpo. Essa é a esperança do Evangelho, meus irmãos. Essa é a esperança do Evangelho. Nós não estamos aqui apenas para sermos intelectualmente alimentados. Nós estamos aqui para nos despedirmos de um acampamento como esse, com o coração cheio, sabendo que um dia, sim, um dia, 2 dias, 5 anos, 10 anos, 50 anos, um dia nós vamos voltar para casa. Essa esperança é mais real do que tudo aquilo que está ao nosso redor. E se você quer viver por essa esperança, que você alimente e pregue o Evangelho ao seu próprio coração. Encerro com o texto de Apocalipse 22, versículo 17, que diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Essa água é para o religioso que acha que se basta, mas precisa aceitar o convite da salvação. Essa água é para o ser humano que sabe que é imperfeito e precisa aceitar o convite da salvação. Essa água é para mim e para você, discípulos de Jesus Cristo. Então, nessa manhã, nesse encerramento de evento, é para aquela mulher mal falada do poço, é para o homem oprimido pelos poderes do mal, é para gente comum, como eu e você, é para todos os que desejam. A oração hoje é que nós possamos beber dessa água da vida constantemente, continuamente, e que esse vislumbre dessa cidade santa, enquanto vivemos entre mundos, enquanto vivemos como peregrinos, o vislumbre da Nova Jerusalém possa moldar não apenas o nosso hoje, mas possa moldar toda a nossa existência. Que o fato de você saber para onde você vai e para quem você vai, que é para a presença de Cristo, que isso, meu irmão, empodere, cause esperança, gere encantamento e paixão na vida, no sentido e no propósito que Deus tem para você e para cada um de nós. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, agradecendo ao nosso Deus. Hoje a gente volta para casa, literalmente. Um dia a gente vai voltar para casa, nas moradas eternas. Eu fui muito abençoado em passar esses dias com vocês. Eu não quero ser dramático não, mas não sei se a gente vai se ver em algum outro momento. Não sei se volto nesse evento ou em qualquer outro. O que eu sei é que um dia nós estaremos juntos. E naquele dia não há mais quem nos separe um dos outros e da presença de Deus. Viva nessa esperança. Amém? Senhor Deus, nós queremos clamar como seu povo, como sua noiva, como seu rebanho, como sua família. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações e mentes. Obrigado por cada palavra, por cada ministração, por cada louvor, por cada oração, por cada tempo de comunhão. Que saiamos daqui com os corações cheios, não com os corações cheios de experiências sensoriais tão somente, embora o Senhor afete nossas emoções. Não saiamos daqui cheios apenas com novas ideias e realidades intelectuais e cognitivas, embora o Senhor afete nossas mentes. Que saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo, cheios de esperança, cheios de propósito, cheios de convicção que o Senhor nos chamou, que nós somos Teus e que nós temos uma missão a cumprir nesse mundo. Que essa visão celestial molde a nossa vida aqui na terra e a manifestação da nossa existência na história. Nós oramos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus te abençoe.